Hora de pensar na aposentadoria. Entre IOF e queda na captação, previdência privada ainda faz sentido? Olá, eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para o Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Na edição de hoje, a gente vai fazer um programa especial, temático, pensando aí nessa reta final do ano. Um programa sobre previdência privada. Tá chegando aí na época das instituições financeiras oferecerem esse produto aos seus clientes, né, intensificarem essa oferta. Então a gente vai falar um pouquinho desse tema hoje, saber como escolher uma boa previdência, os assuntos que estão em voga aí nesse mercado de previdência privada. E para conversar sobre isso, eu trouxe aqui novamente para dividir a bancada comigo a Monique Lima, que é a repórter do Seu Dinheiro, que me ajuda aqui na cobertura desse tema, né, Monique? Seja bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui de novo. Legal. E trouxemos também um especialista no tema previdência privada, o Estevão Scripilite, diretor da Bradesco Vida e Previdência. Seja muito bem-vindo, Estevão. Obrigado, Júlia. Obrigado, Monique. Estou à disposição aqui para a gente bater um papo sobre um tema tão relevante. Legal. Vamos conversar, então, aqui um pouco... para quem está pensando, né, em colocar aí recursos em previdência, está pensando em poupar para aposentadoria, e a gente sabe que quanto mais cedo a gente começa, né, a fazer esse tipo de investimento, melhor, porque a gente tem o tempo e os juros compostos ao nosso favor. E eu queria começar aqui o programa falando sobre uma mudança que aconteceu esse ano e que impacta diretamente os planos de previdência privada. A gente viu aí uma série de alterações na cobrança de IOF em uma série de transações financeiras. E uma dessas alterações atingiu diretamente a previdência privada. Eu queria, Estevão, que você começasse contando, explicando um pouco aí para os nossos ouvintes e espectadores o que aconteceu, né? Qual que foi essa mudança na cobrança de IOF que impactou a previdência privada e como que a indústria está encarando e recebeu aí essa mudança? Qual foi o impacto? Tá bom, vamos lá. Vamos começar esclarecendo um pouquinho o que foram as mudanças, né? Então, a mudança em relação ao IOF no VGBL, ela foi definida para aportes acima de R$300 mil, desde a evolução do decreto presidencial. Lá começou em maio a discussão, foi mais definida lá em começo de agosto, e ali ficou estabelecido que novos aportes a partir daquele momento, para o restante do ano, acima de R$300 mil, exclusivamente no VGBL, não no PGBL, teriam incidência de 5% do IOF, no que exceder os R$300 mil. Então, essa é a mudança de norma. Vale mencionar o que ficou de fora do IOF, então continuam totalmente preservados os aportes abaixo de R$300 mil, que é boa parte da nossa arrecadação. Continuam preservados o PGBL, que é um outro instrumento de previdência que não tem a tributação do IOF, e também todas as reservas já constituídas, inclusive portabilidade entre entidades, também não tem incidência do IOF. Para 2026, só altera o limite, então para 2026, ao invés de R$300 mil, são R$600 mil para o ano que vem, e aí incide o IOF sobre o que exceder esses R$600 mil, e também com comunicação entre as seguradoras. Então, se a pessoa fez um aporte no Bradesco e fez um aporte numa outra seguradora, ela vai ter que somar esses aportes em 2026 e informar se isso excedeu os R$600 mil para a gente cobrar o IOF. Então, essa foi a mudança. É claro que tem um impacto inicial, então basicamente 30%, 35% da nossa arrecadação enquanto indústria, enquanto BVP, Bradesco Vida e Previdência, vinham de VGBL acima de R$300 mil. Num primeiro momento a gente perdeu essa arrecadação e, sendo muito factual, né, os dados mostram que a arrecadação a partir do IOF caiu 35%, no caso dos VGBLs nos primeiros meses. Isso vem se diluindo no tempo, então a queda começou 35%, hoje já é da ordem de 25% a 30% nos últimos 2 meses, mas ainda é um impacto bastante relevante, e é claro que a indústria vai se adaptando a essas novas normas, essas novas regras, e reforçando o discurso de que os outros atributos da Previdência mais do que compensam o IOF de 5%, mas essa é uma conversa mais estruturada, mais de assessoramento. Então acho que a gente está nessa fase de reconstrução
dos argumentos que convençam as pessoas que fazem ticket mais alto de que mesmo com 5% de IOF, o instrumento ainda é eficiente quando a gente pensa no longo prazo. Acho que é um pouco isso. E não houve, por exemplo, na parte do imposto de renda, não houve nenhuma mudança, né? Foi só o IOF mesmo, no caso da Previdência Privada, porque teve tanta mudança em regra de impostos esse ano que eu acho que as pessoas podem ficar até um pouco confusas, né? Sim, com certeza. E acho que isso é importante a gente reforçar. É só o IOF, todos os outros atributos de previdência, que a gente pode colocar algum deles, né? Previdência é um dos únicos instrumentos, fora os isentos, que não tem tributação no meio do processo de acumulação, então não tem o famoso come-cotas, que outros fundos de investimentos, outros instrumentos financeiros têm, a Previdência não tem, então isso continua sendo uma bela vantagem ao longo do tempo, você não ter ali semestralmente que fazer a arrecadação do imposto de renda sobre o ganho de capital, isso vai acumulando recurso sobre recurso e é poderosíssimo no longo prazo. Além disso, a própria alíquota regressiva, ela continua da mesma forma como sempre foi. Então, depois de 10 anos de acumulação de recurso, você paga uma alíquota de 10%, o que é a menor alíquota, fora os instrumentos isentos, dentro dos instrumentos financeiros que a gente conhece. Então, a gente costuma dizer que a hora que a gente empilha todos os benefícios de previdência, a nossa conta é que ao longo da sua vida, se você ficar um longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso pode gerar um benefício de 15% a 20% na sua riqueza total acumulada durante o período em relação a outros instrumentos financeiros, CDB, fundos de investimento não previdenciário. Então, todos esses outros atributos estão preservados. Então, se você acumula 15%, 20% a mais com todos os atributos e, de outro lado, você tem os 5% do IOF na cabeça, que assusta no primeiro momento, e aqui é bom que a gente seja realista, é óbvio que ninguém gosta de pagar 5% na hora que fez um investimento, na hora da entrada, mas no tempo, se realmente seu horizonte for um horizonte de longo prazo, continua valendo a pena, mesmo o VGBL de altos tickets, mas aí você tem que ter o horizonte adequado. Tem que ser um horizonte de 10 anos, 15 anos, que você aproprie todos os benefícios da Previdência por um longo ciclo de acumulação. Então, acho que vale reforçar isso. A despeito do IOF, se o seu horizonte é de longo prazo, a Previdência continua sendo um ótimo instrumento. É claro que as pessoas ficam assustadas, tem a questão da insegurança jurídica, hoje é essa mudança, quem garante que amanhã não pode ser outra mudança, mas eu diria que assim, está preservado 80%, 90% dos benefícios da Previdência, a despeito do IOF ser o horizonte de longo prazo, continua a valer a pena fazer o VGBL, mesmo para tickets mais altos, mas aí precisa avaliação caso a caso do que é o horizonte de investimento de cada um. Legal. Você mencionou, né, até que o IOF assusta, pode ter causado ali uma situação na indústria esse ano, e a gente viu que, de fato, né, a captação dos fundos de previdência nesse ano de 2025, ela foi abaixo, né? Ela foi bem menor do que de anos anteriores. Então, eu queria entender se foi essa questão do IOF que vocês viram como a principal causa, né, dessa captação mais baixa, ou se tem outros motivos também, como que a indústria está encarando esse momento, né, esse 2025, de tudo que aconteceu ao longo do ano e esse resultado final, né, de captação menor. Sendo bem direto, acho que assim, a queda da captação líquida está diretamente associada à medida do IOF. Uhum. Então aqui acho que a gente não precisa tergiversar muito, assim, a realidade é essa. Quando a gente olha para os nossos dados, e aí os dados do mercado também não são muito diferentes disso, a gente está falando que num primeiro momento, esses tickets altos de VGBL, que representavam 35% de arrecadação, grosso modo, eles foram a zero. Então, a gente teve uma queda na largada de 35% de arrecadação e os resgates, as saídas para renda, etc., continuaram no mesmo nível que tinham pré-IOF. Então, do lado da saída não mudou muita coisa e do lado da entrada você teve uma queda abrupta de 30%, 35% na largada. O que a gente tem visto? É claro que isso é um processo gradual. Mês após mês, esse 35% está diminuindo gradualmente. Então, a queda não é mais de 35%, passou a ser de 32%, 33%, depois de 30%. Hoje a gente está falando, grosseiramente, de uma queda entre 25% e 30% nos últimos 2 meses de arrecadação. Por que eu acho que está acontecendo isso? Acho que as pessoas estão sendo educadas de que não é o fim do mundo, de que existem outros atributos que compensam se o seu horizonte é mais longo, e ao longo do tempo essa conversa volta a fluir e o susto inicial
de Já quem passou. intermedia, do cliente, é um susto que vai passando e vai se diluindo no tempo. Mas na prática, o que a gente viu antes do IOF, a gente tinha anos sucessivos de captação líquida positiva na Previdência, na indústria de Previdência, da ordem de 40 a 60 bi, a depender do ano, dos últimos anos. E nos últimos meses pós-IOF, a gente tem tido uma captação líquida negativa entre 2,5 bi e 3 bi por mês. Então, se a gente colocar aí no horizonte de 12 meses, a gente está falando de um cenário de uma captação líquida negativa da ordem de 30 bi, 36 bi. Então, saímos de 40 a 50 bi positivo para 30 bi negativo. Então, é um impacto da ordem de 70, 80 bilhões de reais que a arrecadação da Previdência foi reduzida pós-IOF. É claro que isso, com o tempo, a gente vai achando outras alternativas, outras formas de comunicar os outros benefícios, e eu acho que isso vai se atenuar. Mas acho que fico alerta, assim, eu acho que é uma medida que, se for possível ser revisitada, seria o ideal, porque eu acho que não tem senso econômico nenhum você inibir uma poupança de longo prazo com uma cobrança na cabeça, nem na saída né? Então, é quando você faz o investimento. Eu acho que é uma medida que foi meio que mal desenhada, digamos assim, não pensando em todos os impactos. Certo. E não houve algum tipo de compensação no sentido de que o governo depois tentou tributar os isentos, né? E não conseguiu. Então, como você falou, né? Houve uma troca da Previdência, muitas vezes, pelos isentos. Continuou havendo a alternativa dos isentos, mas continuou a tributação ali no VGBL. Eu queria perguntar, no caso do VGBL, em particular, ele é muito usado para planejamento sucessório, né? E eu imagino que essa questão do IOF tenha impactado muito as pessoas que usam o VGBL para colocar ali o seu patrimônio, para transmitir para os herdeiros sem inventário e tudo mais. Até porque é isso, a pessoa já tem um patrimônio, ela coloca um patrimônio já de um valor mais elevado que fatalmente vai cair ali na tributação do IOF. Qual que é a visão da indústria em relação a esse uso do VGBL para planejamento sucessório? As pessoas vão tender a parar de utilizar esse instrumento para fazer planejamento sucessório, ou nesse caso também as vantagens continuam superando o custo aí de ter esse 5% de IOF aí a mais? Tá. Acho que a primeira coisa para a gente clarificar é assim, é uma minoria do fluxo de entrada de recursos na Previdência, esse recurso feito para planejamento sucessório, digamos assim, no fim da vida. Então, acontecia, é verdade, mas eu acho que é uma minoria. Quando a gente pega nos nossos dados internos dentro do Bradesco, isso não chega a 3%, 4% do que é a nossa arrecadação, e a gente sempre tentou ser muito seletivo e inibir a prática de alguma arbitragem tributária nesse limite de um planejamento sucessório mais em cima da hora, digamos assim. Dito isso, eu acho que vale também a gente mencionar que a gente teve uma decisão há 2 anos atrás, que foi a decisão de pacificar de que a Previdência Privada não tem o ITCMD. Então, até 2, 3 anos atrás tinha muito essa dúvida, um monte de judicialização, alguns estados até cobravam ITCMD, outros não, e o STF, depois de muitos anos de discussão, quase uma década de discussão entre idas e vindas, pacificou de que realmente a Previdência não tem a anuência do ITCMD. ITCMD nos estados gira entre 4% e 8% hoje em dia, com uma tendência de que isso se incremente no tempo, até por uma questão de isonomia. Então, saiu o ITCMD e a incerteza de que poderia ter a cobrança do ITCMD, e de outro lado, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, entrou os 5% do IOF. Eu diria que elas por elas, está mais ou menos no equilíbrio. Mas é claro que a pessoa que estava olhando, agora eu estou mais seguro que inclusive não tem o ITCMD, depois tomou um susto de que veio o IOF na sequência. Então, acho que o instrumento, ele continua um instrumento válido para planejamento. É óbvio que o saudável é um planejamento de mais médio prazo, é a pessoa começar a fazer esse planejamento para os filhos, para os netos, para quem quer que ele queira deixar os recursos, e a Previdência tem muito essa flexibilidade, né, de escolha para quem quer você deixar os seus recursos, seja feita 10 anos antes, 15 anos antes, já planejando um momento futuro que você não sabe quando chegará. Eu acho que o planejamento mais em cima da hora, a hora que vem uma doença, a hora que um quadro mais grave, eu acho que era um planejamento de uma arbitragem que não é saudável, inclusive para a indústria. Então, a gente acha que teria até outras formas de você inibir, você poderia cobrar um tributo
para o aporte que foi feito até 2 anos ou até 5 anos antes de um evento de sinistro. E aí você cobraria o tributo para inibir a prática de um planejamento sucessório mais predatório ou, enfim, mais oportunista, digamos assim. Então, acho que teria outras formas que seriam mais saudáveis do que você dar um tiro de canhão em todo mundo que faz aporte acima de 300 mil ou de 600 mil reais. Você pega uma massa de gente que não tem nada a ver com essa ideia de um planejamento sucessório mais em cima da hora. Então, talvez eles tenham pensado em atingir 3% da população, acabou atingindo 35% da arrecadação de um mercado que é super importante, que é importante para o futuro do país. Legal. Queria agora dar um espaço aqui para você vender o seu peixe da Previdência Privada. Perguntar o seguinte, a gente vive num país historicamente de juros altos. Então, dá para ganhar dinheiro na renda fixa correndo pouquíssimo risco e de uma forma bem simples, investindo ali em um produto bem acessível no seu banco, Tesouro Direto. A gente tem produtos de um longo prazo como Tesouro IPCA+, Tesouro Renda Mais aí, que pagam acima da inflação. A gente tem os isentos, né? Dado esse cenário, por que investir em previdência privada? Por que faz sentido ainda investir em previdência privada num cenário como esse? Tá bom, então eu vou reforçar um pouquinho dos atributos. Então, alguns dos atributos, né? Uma alíquota entre as mais baixas quando você tem um horizonte de longo prazo, chegando a 10%, então super poderoso. Ausência de tributação no meio do caminho, isso empilha recursos no longo prazo também, é um instrumento poderosíssimo de arrecadação maior e de formação de poupança de longo prazo. Eu diria que você tem outros benefícios, que é a possibilidade de portabilidade entre fundos dentro de um plano sem nenhuma tributação. Então, vou dar um exemplo. Hoje o cenário é mais favorável para renda fixa, porque o CDI está a 15%, você está alocado lá num fundo conservador com uma taxa baixa. Amanhã esse cenário mudou, tem decisão do Copom, a gente está olhando no cenário para o ano que vem que começa a cortar juros, talvez a bolsa continue a andar, enfim, pode se inverter o cenário. Você pode fazer uma migração do seu plano, de uma renda fixa conservadora, para um plano que tem risco em ações ou para um multimercado, tem várias alternativas, sem nenhuma tributação no meio do caminho, e você pode fazer isso de forma super célere, com jornadas muito fáceis, quantas vezes você quiser ao longo da sua vida. Então você pode fazer 300, 500, 1.000 portabilidades ao longo do seu processo de acumulação, sem nenhuma incidência tributária, o que te dá muita flexibilidade para depender do ciclo, do que você está vendo, você ajustar a sua carteira e ter um processo de acumulação muito eficiente para todos os ciclos econômicos que você vai passar durante 10, 20, 30 anos, seja lá qual o seu processo de acumulação. E para finalizar, acho que tem a parte de desacumulação. Então, a previdência privada é um instrumento mais efetivo para você transformar em renda. Então, a hora que você chegar na sua aposentadoria ou numa capacidade laboral menor do que você tem hoje, você ter uma programação de uma renda mensal por um prazo determinado, isso pode ajudar muito a disciplinar as suas finanças, ao invés de você ficar administrando quando você resgata, faz um resgate único e vê o que faz com o dinheiro. Então, acho que a Previdência tem esse atributo de disciplinar o recebimento de renda na fase de desacumulação, com um processo educacional que você tem muito menos chance de se perder. E hoje o brasileiro vai viver muito mais, graças a Deus. Acho que todo mundo tem essa necessidade de uma programação melhor para a última milha de vida, digamos assim, né? O last mile. Então, acho que a Previdência tem esse atributo. Ela consegue organizar seu recebimento de renda de forma regular, e aí você pode decidir se é uma renda vitalícia para toda a vida, se é uma renda que a gente chama renda por prazo certo, por 5 anos, por 10 anos, e fazer múltiplas conversões de renda a depender da sua necessidade nessa milha final de vida, que muda também, né? Uma coisa é a sua necessidade com 65, 70 anos, outra coisa é a sua necessidade com 85, 90 anos, onde os gastos de saúde se intensificam, etc. Então, são muitos os bons atributos, e assim, a gente não consegue expressar em um só deles qual que é o benefício da Previdência. Acho que é uma soma de bons atributos que ajuda muito na acumulação e na desacumulação, que é uma coisa que a gente discute pouco hoje em dia no Brasil, mas acho que é a indústria que vai crescer muito. Como é que a gente faz uma desacumulação bem organizada e bem estruturada? Eu queria aproveitar agora para trazer aqui um evento recente que a gente viu, que foi a questão dos fundos de pensão com um aporte no Banco Master, né? Nas últimas semanas aí a gente viu alguns casos, né, de fundos de estados e municípios
que tinham feito os aportes em letras financeiras do Master, que por conta do regime próprio eles não teriam nenhuma garantia do fundo garantidor, e as letras financeiras em si também não eram ali garantidas, né? Os fundos alegaram que não teria nenhum impacto ali para os beneficiários, mas eu acredito que isso traz um alerta em relação à alocação, né, a como funciona a alocação, ao mandato dos gestores em como eles alocam. São fundos de pensão, mas remetem a fundos de previdência, né? Então eu queria entender um pouco contigo como que a indústria viu isso e entender com você também sobre a alocação, como que funciona essa parte dos gestores. Então tá bom. Acho que não é o primeiro evento, seja de um default corporativo, seja de uma fraude contábil, seja de um caso como o do Banco Master que vocês levantam aqui. O que a gente tem visto? Os danos são muito específicos em alguns fundos de pensão. Acho que a gente tem um histórico de fundos de pensão que também é um histórico que vale um alerta, não é a primeira vez que acontece. Então, acho que tem uma governança individual dos fundos de pensão que precisa ser aprimorada, e a gente tem o regulador para isso, a Previc, que regula a parte de previdência fechada, né? Do lado da previdência aberta, e seja planos individuais ou planos corporativos, aqui regulados pela SUSEP, a gente viu pouquíssimo impacto. Então, a gente acompanha a indústria, acompanha as cotas dos fundos de crédito privado, e a gente viu um impacto muito limitado. No nosso caso, especificamente, a gente tinha risco zero em relação ao Banco Master, e aí aqui é muito mais a governança de cada instituição, como é que faz a gestão, os limites estabelecidos em lei de quanto você pode ter de concentração num crédito privado de um único emissor, que tem as suas limitações. Acho que tudo isso fez com que a indústria de fundos individuais e de corporativos na Previdência Aberta passasse praticamente ilesa. Então, eu tenho o conforto de dizer de que, vendo muitos eventos nos últimos anos, de lojas americanas, passando por Banco Master, e a gente conhece outros nomes aqui que a gente poderia citar, acho que a Previdência Privada passou muito bem por esse teste de estresse. E a gente tem um tema nos fundos de pensão que acho que é um tema um pouco mais específico, e aí da previdência fechada, de cada entidade, aí acho que aqui tem uma governança a ser aprimorada assim. Mas, de forma geral, eu acho que a indústria passou bem e acho que mostrou mais uma resiliência do que alguma vulnerabilidade. Acho que mais reforça a maturidade da indústria de previdência aberta do que uma fragilidade ou algo de alerta, pelo contrário. Houve alguma desconfiança dos clientes em relação a isso? Algum questionamento, algo assim? Ou não foi feita tanto essa associação? Acho que no primeiro momento todo mundo pergunta, como é que vocês estão posicionados, tem algum risco, aconteceu alguma coisa, teve algum dano em algum fundo específico? Então, a primeira semana, digamos assim, fica aquele alvoroço, todo mundo pergunta até que as informações vão chegando, as pessoas sabem que tem lá o disclaimer do que tem na carteira de cada fundo, tudo é muito transparente, e aí vão se tranquilizando de que o risco está sob controle, nenhum dano específico em relação ao caso. Então, assim, a gente viu o alvoroço porque vai na mídia, todo mundo quer saber, né, o disclaimer de o que tem em cada fundo, em cada instrumento financeiro. Do nosso lado, isso durou poucos dias, até que todo mundo estava bastante tranquilo em relação ao tema e de que a gente não tinha nenhuma vulnerabilidade. Então, diria que foi super passageiro, assim, do nosso lado a gente não viu impacto nenhum. Legal. A previdência privada, ela não é um produto assim tão simples para a pessoa física entender. Tem várias regrinhas, enfim, tem uma certa complexidade ali. Quais que seriam as suas orientações para se usar a previdência corretamente, né? Não cair em armadilhas na hora de escolher, fazer uma boa escolha, não errar, porque muitas vezes as pessoas têm um histórico de terem investido em previdência sem saber o que era o produto e investiram num produto que não era adequado ao seu perfil. Quais que são as dicas, as orientações para não cometer erros nesse momento? Tá bom. Então, vou tentar, assim, ser explícito em 2 erros que a gente não gosta de ver os clientes caírem, por mais que às vezes sejam involuntários, né? Acho que o primeiro é o cliente que tem um horizonte de muito curto prazo, eventualmente vai ter uma necessidade específica de liquidez depois de amanhã, fazer um aporte num veículo de previdência. Acho que aqui não tem porquê, acho que tem outros instrumentos que são mais eficientes e são mais propícios para isso. Então, o cliente que está lá com o recurso disponível por pouquíssimo tempo, certamente vai ter outros instrumentos melhores do que fazer um aporte na previdência. Então, esse é um risco que a gente sempre que tem um cliente que pede, eu queria aqui uma exceção para um resgate, porque
não sabia que era 2 meses ou que era 1 mês e eu preciso do dinheiro. Cara, alguém ou vendeu errado ou o cliente não entendeu bem o que o instrumento se propõe. Então, acho que esse é um primeiro alerta que a gente sempre dá. E a gente gosta da venda bem feita, consultiva, para o que faz sentido para o cliente. Um segundo é em que produto de previdência, porque a previdência privada ele é um instrumento amplo. E hoje em dia a gente tem um portfólio na previdência privada que não deixa nada a desejar aos outros instrumentos financeiros. Então tem uma multiplicidade de fundos de renda fixa, uma multiplicidade de fundos multimercado, de vários gestores, dos melhores gestores do Brasil que fazem fundo fora da previdência, fazem previdência hoje em dia também, fundos de ações, diversificação global, e a legislação foi ficando cada vez melhor e mais fluida para que a gente tenha essa possibilidade de ter esses veículos. Então aqui acho que tem uma segunda camada que é entender o perfil de cada cliente, o interesse dele, a tolerância a risco, para a gente vender o instrumento certo ou uma combinação de instrumentos que faça um portfólio adequado para aquele cliente, para aquele momento de vida, para aquele ciclo familiar, que às vezes não é só o cliente, é o que ele está pensando para a família. E normalmente a gente vê clientes cada vez mais com uma exposição crescente na previdência em relação ao seu portfólio total, e é bom que ele esteja bem alocado. Uma coisa é você estar mal alocado com 5% do seu recurso, outra coisa é você estar mal alocado com 30%, 40%, 50% dos seus recursos. Então, como a gente vê a previdência ganhando espaço ao longo do tempo, por questões de longo prazo, eu acho que a gente vai ter que ser cada vez mais diligente. A pessoa está no instrumento certo, está com o portfólio adequado, mudou o ciclo de vida, teve um evento de desemprego ou teve um evento positivo de uma renda adicional que recebeu, rebalanceia a carteira. Está no momento de vida que avançou, já está mais próximo da aposentadoria do que quando constituiu seu portfólio alguns anos atrás. Cara, vale uma reavaliação, baixar um pouquinho o risco, começar a pensar na desacumulação. Então, acho que são esses 2 erros que a gente tenta evitar. O horizonte temporal. Então, a pessoa que tem um horizonte de curto prazo, acho que a previdência não é um instrumento mais apropriado. E o segundo é você ter um rebalanceamento de portfólio adequado para o perfil daquela pessoa, para o momento de vida, para o ciclo familiar. Então, acho que são os 2 erros que a gente tenta evitar. Legal. Um outro tópico também que eu acho que é bastante importante nesse universo dos fundos de previdência, né, é a previdência do próprio governo, a questão do INSS, né? A gente vê aí que possivelmente no futuro o governo vai ter que trabalhar de novo numa reforma por conta dos valores ali pagos para aposentadorias e pensionistas. E eu queria entender um pouquinho como que a indústria de fundos de previdência olha para esse horizonte, para essa possibilidade de uma nova reforma, né? Porque tem muito a questão de rever valores, rever idade e tudo mais, mas os fundos de previdência, eles aparecem como uma previdência complementar, como algo importante que a população deve considerar além do INSS, né? Então eu queria entender um pouquinho como a indústria olha para essa possibilidade futura de reforma e como levar os fundos de previdência para a população como uma alternativa à aposentadoria do governo, né? Ótimo ponto, Monique. Ainda bem que você levantou esse tema, porque é o tema relevante para reflexão mesmo, né? Assim, primeira coisa, o Brasil fez 7 reformas da Previdência desde 1994. Então, basicamente, a gente faz uma reforma da Previdência a cada 3, 4 anos. Cada mandato de um novo governo, a gente senta à mesa, será que não vai ter uma nova reforma? E acho que a notícia daqui para frente é, não só a gente fez 7, como provavelmente vamos fazer outras tantas. E por que a gente vai fazer outras tantas? Porque o ciclo de envelhecimento da população está se intensificando e, do outro lado, a taxa de natalidade está cada vez mais reduzida. Então, a gente tem um desbalanceamento aqui de estrutura etária dos 2 lados, jogando cada vez mais contra o que a gente pode pagar de benefício da Previdência Pública. Então, para dar um número, hoje a população com mais de 65 anos é cerca de 12% da população brasileira. Isso em 20 anos, 25 anos vai dobrar, vai para 25%. E de outro lado, a população de novos entrantes, de jovens, de crianças, também está declinando. Então a gente tem cada vez menos gente entrando no mercado de trabalho e contribuindo, com um mercado de trabalho muito diferente do passado, vale dizer isso também. Muita informalidade. Mercado mais informal, os aplicativos de Uber, etc. As pessoas cada vez menos nas grandes empresas, que têm direitos trabalhistas bem estabelecidos. E, de outro lado, um monte de gente querendo seu direito, querendo a sua aposentadoria e cada vez mais gente. Vai uma massa que vai crescer ao longo do tempo.
Então, o que eu imagino? Que a Previdência Pública, que hoje tem um teto do INSS lá entre R$ 7.500 e R$ 8.000, eu acho que a gente vai olhar daqui 5, 10 anos e vai ser uma fração disso. E vai olhar daqui 20 anos e vai estar muito mais próximo de uma renda básica, de uma renda mínima, do que de um teto de R$ 7.500, R$ 8.000. Então, acho que todos nós temos que nos planejar para contar menos com a Previdência Pública. E talvez pensar nela como uma renda de subsistência, uma renda mínima. Tudo que a gente quiser para além dessa renda de subsistência, renda mínima, eu acho que vai depender muito mais de cada um individualmente, de ter um plano da empresa, corporativo, ou de ter um plano individual, fazer suas contribuições regulares. Então, eu acho inexorável que a previdência privada cresça e cresça muito ao longo das últimas décadas. Vai ter percalço no meio do caminho, uma regra tributária, alguma coisa, sempre acontece, mas eu acho que a gente não pode perder o farol de longo prazo de que a previdência privada é parte da solução. E se a gente começa a endereçar incentivos errados, a gente está matando parte da solução e essa é a nossa preocupação no momento. Então, eu diria que do ponto de vista da previdência pública, é contar menos com ela. Acho que a gente tem que ser mais conservador. Eu acho que no final do dia, o que o brasileiro está buscando não é só viver mais, que acho que a gente já atingiu uma expectativa de longevidade muito legal comparado com o mundo, mas é viver melhor. Acho que o desafio agora é o segundo passo. Viver mais, todo mundo vai viver mais. Acho que a saúde evoluiu, tecnologia evoluiu, medicação, tudo isso vai na direção de mais vida. Bem-estar, exercício, alimentação. Agora, viver mais para quê, né? Em que condições? E acho que o desafio aqui, a previdência privada é um dos instrumentos que pode viabilizar a gente dar o segundo passo. Vamos viver mais e todo mundo mais preparado para um bem-estar melhor. Eu acho que a previdência privada é um meio, não é o fim, mas é um meio para a gente chegar lá. E acho que essa é a nossa missão enquanto indústria. Tá certo. Acho que a gente pode encerrar essa primeira parte do programa, das perguntas e respostas, e passar aqui para a segunda parte, que é o bloco dos touros e ursos, que dá nome ao programa. Mas antes eu queria convidar você que está nos ouvindo, nos assistindo, a curtir esse programa se você estiver no YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e pode ser que você esteja numa plataforma de áudio, né? Então, nós estamos também presentes aí no Spotify e no Apple Podcasts. Você pode seguir o seu dinheiro nessas plataformas também. Então, vou passar aqui para o bloco do Touros e Ursos. Lembrando, touros, os destaques positivos da semana, do momento, do mês aqui que estamos vivendo. E os ursos, os destaques negativos, aqueles que estão em baixa, né? O mercado de baixa aí do urso. E a gente começa justamente pelos ursos para terminar o programa sempre numa nota mais positiva. E eu queria começar aqui por você, Monique. Quem que você escolheu como o seu urso dessa semana? Vamos lá. Nessa semana, o meu urso é o anúncio da pré-candidatura à presidência do Flávio Bolsonaro. Há algum tempo, a família Bolsonaro vinha falando aí que queria uma candidatura puro sangue, né, com o Bolsonaro na cabeça de chapa, mas as expectativas do mercado, elas estavam voltadas para outro lado, que era na possibilidade do ex-presidente Bolsonaro anunciar o apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, esse anúncio aí da pré-candidatura do Flávio jogou um balde de água fria nisso. Na sexta-feira, a gente viu o Ibovespa derreter mais de 4%, que foi a maior queda para um dia desde 2021. A gente viu o dólar subir também e foi um caos dos mercados. Então, desde então, o discurso já mudou um pouco. O Flávio falou sobre a possibilidade de uma negociação, então ele voltou atrás e falou que é inegociável. Ontem o Tarcísio expressou apoio ao Flávio. Então, assim, muita água vai rolar ainda por essa ponte, mas eu acho que o que esse anúncio deixou de recado e já mostrou é que 2026 vai ser um ano de muita volatilidade para os mercados por conta das eleições presidenciais. Exato. Muitas surpresas contratadas, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Algumas não contratadas. Algumas não contratadas. Exato. E é isso, o mercado estava muito apostando no Tarcísio, né? Meio que elegeu o Tarcísio como seu preferido. Sim. E aí apareceu agora aí uma espécie de obstáculo e isso fez aí os mercados e que vai sofrerem rebalancear ali todas as possibilidades de candidatura, né? Não só a do Tarcísio, mas a de outros candidatos também. Então, exatamente. Bastante coisa para acontecer. Exato.
Queria agora passar a bola para o nosso convidado, Estevão. Quem que você escolheu como o seu urso dessa semana? Eu acho que a Monique, ela tratou mais ou menos do que eu trataria. Eu não ia falar especificamente do evento político, mas eu acho que é da volatilidade, né? Então, acho que o evento político no Brasil foi um dos eventos mais recentes, mas quando a gente olha lá fora, a gente tem tido cada vez mais frequência de eventos de volatilidade. Então, eu acho que tem alertas começando a aparecer, muita discussão em relação à valuation de certas companhias. Uhum. Acho que essa onda de IA, né, que fez, enfim, preços de empresas subirem exponencialmente nos últimos anos. Então, eu diria que essa componente da volatilidade, e a gente já vai tendo um pouco de cabelo branco, a gente já viu essas dinâmicas acontecerem muitas vezes, e a hora que começa a pipocar com mais frequência eventos de volatilidade, eu acho que é um alerta importante para aqueles alocadores para saber até onde vai um ciclo mais otimista, até onde estica a corda do valuation de determinadas ações, de determinados mercados. Então, eu acho que a gente está num momento importante de reflexão de, assim, será que essa volatilidade que tem aparecido, seja no Brasil, seja no mercado internacional, não recomenda um pouquinho mais de cautela? E eu acho que a gente tem um elemento diferente do passado, que os ciclos econômicos e dos mercados, eles estão muito mais desincronizados, né? E aí, por Trump com China, por tudo que a gente conhece aí dos últimos meses que tem acontecido, acho que cada país está num ciclo diferente, está num momento diferente, a gente tem mais fragmentação entre os países, entre quem está bem e quem está mal. Então, diferente do passado em que tudo era mais sincronizado, eu acho que vai demandar um pouco mais de estudo, um pouco mais de ir na granularidade, de país a país, de qual que é a realidade de cada um, para mensurar bem esses riscos e você não estar exposto desnecessariamente a um susto maior. Então, eu colocaria a volatilidade de forma mais ampla, não por um evento específico. Acho que estão pipocando vários elementos que deveriam nos deixar pelo menos alertas. Acho que esse é o alerta do momento. Tá certo. E aqui a gente... Eleição também é um elemento histórico de volatilidade que vem ainda adicionar aí a esse cenário. Exato. Eu vou escolher aqui o meu urso para a gente passar já para os touros. Meu urso dessa semana eu escolhi a aquisição da Warner Brothers pela Netflix, né? Até parece um touro, né? A gente tem aí uma empresa super nova de mídia adquirindo uma empresa tradicional. Foi uma operação que avaliou a Warner em 82,7 bilhões de dólares, uma das maiores aí desse mercado de mídia. Mas ela não foi muito bem recebida pelo mercado, nem pelos analistas, porque ela foi lida como uma transação meio cara, uma aquisição que pode elevar o endividamento da Netflix substancialmente, né? E a Netflix estava com uma perspectiva do seu endividamento cair, e agora veio esse evento e ainda não tem clareza do que vai acontecer com o portfólio, né, dessas duas empresas, depois que for concluída essa fusão, né? Porque a Warner tem lá os canais HBO Max, né? Tem um portfólio super nobre de programação, canais super nobres também. E não se sabe bem como que a Netflix vai integrar isso ao portfólio dela, se isso não pode acabar elevando, né, o preço da assinatura, né, para os assinantes e acabar tendo algum impacto negativo para a empresa combinada depois. Então, a princípio, as ações da Netflix até caíram, né, depois desse anúncio, porque falta essa clareza aí para o mercado. Então, por enquanto, eu escolho aqui essa transação como o meu urso da semana. E surgiram outros impactos depois, né? A gente viu a Paramount surgindo com uma proposta hostil em cima da Netflix e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando que não gostou nem um pouquinho dessa história e que vai acompanhar de perto. Exato. Então... quando ele fala isso, já é para temer a volatilidade, justamente. Exato. Vamos, então, agora passar para a segunda parte, a parte dos touros. Falar aqui de coisa boa. E eu queria voltar a bola para você, Monique. Quem é o seu touro da semana? O meu touro dessa semana é a resseguradora IRB. Ela parece ter voltado a cair aí no gosto dos investidores. As ações dispararam mais de 10% no pregão de segunda-feira, depois que o JP Morgan destacou a empresa como a sua preferida entre as seguradoras brasileiras.
Os analistas do Banco Norte-Americano destacaram o crescimento dos prêmios emitidos e eles veem também a possibilidade de mais crescimento em 2026, ainda que um pouco mais tímido. Mesmo no caso de o crescimento não acontecer, o que eles colocam como uma possibilidade para o próximo ano, a companhia ainda continua como a escolha do JP Morgan pela possibilidade de remuneração via dividendos. O dividend yield projetado pelo JP Morgan no próximo ano é de 8%, com crescimento nos anos sequentes. Já em relação à ação, a expectativa é de uma valorização de 33% em 12 meses, para um preço final de R$ 64. É um urso surpreendente. É uma reviravolta. É um touro surpreendente, exatamente. Exato, como a gente sempre fala aqui no programa, o urso de hoje pode ser o touro de amanhã. E vice-versa. Então, exatamente. Estamos aí. Já foi urso aqui, agora está sendo algumas vezes touro no programa, exatamente. Estevão, seu touro da semana. Eu vou na linha do touro do futuro, é o touro de amanhã. Amanhã a gente tem a super quarta, né? Que normalmente é quando você tem duas decisões de política monetária, uma no Brasil e uma nos Estados Unidos. Então tem Banco Central e Fed se reunindo no mesmo dia. E eu acho que depois de muito tempo a gente pode ter duas boas notícias. Acho que o Fed já começou um ciclo de queda de juros há alguns meses. Provavelmente vai direcionar de que ainda tem alguma coisinha adicional por vir. A gente ainda acha que é limitado o quanto vai cortar os juros, mas sempre um ciclo de queda ajuda os mercados. Então acho que a gente vai ter uma notícia de neutra para boa nos Estados Unidos. E acho que aqui no Brasil, pela primeira vez, acho que vai se amadurecendo um cenário de uma queda de juros mais visível, mais aqui na nossa vizinhança, né? Mais aproximada. Então, eu acho que depois de muitos meses, acho que a trajetória de inflação vem cedendo gradualmente, ainda não está alinhada com o centro da meta, mas quando a gente olha em perspectiva, já está controladamente dentro da banda. A atividade econômica tem desacelerado um pouquinho, coisa que não acontecia até 2-3 meses atrás. Então, acho que o Banco Central tem um conjunto de informação que dá mais conforto para ele sinalizar de que, posso começar a pensar no tema. Até então ele estava sendo super conservador, de que, cedo demais, precisamos ver, os dados ainda, enfim, não são tão claros. Eu acho que agora ele vai ter um conjunto informacional mais homogêneo na direção de que, precisamos começar a estudar o tema da queda de juros e talvez apareça alguma coisa já nessa reunião de sinalização para começar a preparar esse terreno, preparar essa discussão. Então, acho que depois de muito tempo a gente pode ter duas notícias boas numa super quarta. Então, é um touro um pouco, olhando para amanhã, mas eu tenho uma boa convicção de que vai acontecer. Legal. Qual que é a sua expectativa de início para os cortes aqui no Brasil? Eu acho que os cortes de juros devem ficar ali para o primeiro trimestre, talvez para a segunda reunião do ano, com uma chance de ter uma surpresa sendo já a primeira, mas eu acho que está mais próximo do que a gente imagina. Talvez a segunda reunião do ano seja o call do momento. Mas, seria assim, ali em março, então, né? Essa é a minha opinião pessoal, né? Aqui não é a opinião do banco, não é a opinião dos economistas, até porque meus atributos pretéritos como departamento de economia, como tesouraria do banco, mas é a opinião do Estevão, que é a opinião bem, bem individual mesmo. Maravilha. Legal. Eu posso só chamar a atenção para uma coisa, claro, nesse final de ano? Final de ano sempre é um momento super positivo para a Previdência, em função, principalmente, do benefício dos PGBLs. Então, só para relembrar, quem faz declaração completa do imposto de renda e que tem a sua contribuição para o INSS ou para algum tipo de previdência social, essa pessoa pode deduzir até 12% da sua base de imposto de renda, fazendo aportes no PGBL. Eu acho que é importante, quem tem essa característica, tem lá a carteira assinada, tem a contribuição para o INSS, faz o imposto de renda completo, tem um ótimo benefício para você fazer um aporte agora no PGBL e deduzir até 12% da sua base. Então, só para dar um exemplo, se sua base tributável é 100, aqui pode ser 100 mil, pode ser 100 reais, se você fizer 12 reais ou 12 mil reais de aporte no PGBL, você deduz sua base e aí, ao invés do seu imposto incidir sobre 100 mil, vai incidir sobre 88 mil, o que pode dar uma economia de até 3,5% do quanto você arrecada de imposto no ano que vem. Então, acho que é um momento importante para quem tem essa atribuição aproveitar e pagar menos imposto é sempre bom, sobra mais renda, todo mundo fica um pouco mais feliz e está dentro das regras do jogo, é o que está previsto, o instrumento foi feito para isso. Então,
Só chamar atenção para esse detalhe de finzinho de ano. É uma super vantagem, né? Quem pode usar PGBL fazer essa dedução, porque realmente o efeito multiplicador no tempo é bastante grande. Bom, vou finalizar aqui então com o meu touro. O meu touro conversa um pouco com o nosso programa anterior, da semana passada, que a gente falou de dividendos. Eu vou dar o meu touro para a grande distribuição de dividendos que a gente está vendo das empresas brasileiras aí na Bolsa. Nesse fim de ano, já é uma época, né, que as empresas fazem mais distribuições mesmo, anunciam mais dividendos, mas a gente tem aí um fator extra do início da tributação dos dividendos para quem ganha acima de 50 mil em dividendos por mês de uma única empresa a partir de 2026. Então, quem anunciar agora, o dividendo ainda vai estar isento de imposto. Então, as empresas elas têm se antecipado, a gente viu aí, ou distribuindo dividendos extraordinários, ou fazendo algumas transações, alguns mecanismos para dar retorno aos acionistas e meio que fugir dessa tributação, né? Então, a gente viu aí os casos mais notórios, Itaú e Vale, mas teve uma série de outras aí, construtoras também fazendo. A gente viu a Klabin recentemente também anunciando. Então, a gente está vendo aí uma onda, né, uma grande onda de dividendos na Bolsa Brasileira, que também está contribuindo para esse movimento positivo da Bolsa, né, essa continuidade desse movimento positivo da Bolsa nesse ano, né, os investidores atraídos pelos proventos. E como a gente sabe que a pessoa física gosta muito desse tema, vou destacar aqui como o meu touro da semana. Grande touro. Um dos touros do ano, né, talvez. Tourão. Vamos então, a gente pode então botar um ponto final aqui no programa. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito aqui aos meus companheiros de bancada. Muito obrigada, Monique, mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada, Júlia. Espero voltar de novo em breve. Legal. E muito obrigada, Estevão Skripelite, diretor da Bradesco Vida e Previdência, e também tá mais que convidado para retornar no futuro. Obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Monique, pela parceria aqui nesse podcast. Que todo mundo tenha um bom final de ano, né? E um abençoado 2026. E a gente está sempre à disposição. É isso aí. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam. Um abraço e até a próxima.